Tudo bem, alunos? Aqui é o professor Williams dos Santos Luz. A aula de hoje do curso técnico em logística sobre o componente desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, ok? Faremos aqui uma revisão básica sobre formatação. Primeiro ponto, vamos relembrar que temos que desenvolver o nosso diário de bordo. Aqueles que começaram a fazer a versão física, parem essa versão física e comecem a fazer a versão digital, né? A entrega agora será digital devido à mudança no formato do curso. O que já foi feito na versão física, no momento da entrega, eu vou solicitar que vocês escaneiem e me enviem em um documento Word, juntamente com o que será desenvolvido agora por meio digital. Lembrando que o diário de bordo é obrigatório, certo? Então, tá até destacado aqui. Nós falamos também, em uma das aulas, sobre a base tecnológica de termos técnicos, definição dos termos técnicos. Então, aqui estão os termos que pontuamos em sala, muitos serão utilizados nos trabalhos. Acredito que são termos já bem comuns para todos os alunos, mas em caso de dúvidas, podem inserir questionamentos sobre esses termos no nosso fórum do componente de TCC. A próxima base abordada é o referencial teórico da pesquisa, né? Como eu irei compilar esses dados de produções científicas, de livros, entre outras fontes. Em sala, eu falei bastante com vocês sobre as fontes confiáveis, que são os livros, artigos científicos e bons sites, né? Então, nós temos que buscar sempre livros da área de atuação escolhida, do segmento escolhido para o meu trabalho, artigos científicos e bons sites, sites especializados. Eu citei em sala 2 livros que são exclusivos para o desenvolvimento de projetos, né? Fundamentos de metodologia científica e como elaborar projetos de pesquisa. Até comentei que esses livros estão disponíveis na internet na versão PDF e eles vão dar o embasamento para o desenvolvimento do nosso trabalho com relação à metodologia, ao tipo de pesquisa que eu estou realizando, em como elaborar questionários, como aplicar questionários. Acredito que boa parte dos grupos será, será, será realizado um trabalho no qual seja necessário fazer algum tipo de pesquisa. Então, esses livros vão ajudar bastante também vocês nesse sentido. E os livros específicos de logística, eu citei aqui livros de autores renomados, né? Inclusive no período das aulas presenciais, reforcei que todos esses livros estavam disponíveis na biblioteca da nossa ETEC, certo? Alguns livros eu acabei até emprestando para alguns grupos também, eu tenho a maioria desses livros, e acredito que todos tiveram tempo de utilizar esses livros para fazer o referencial teórico da pesquisa, né? Então, citei livros específicos de logística, livros sobre logística reversa, sobre tecnologia da informação. Falei sobre livros de gestão da cadeia de abastecimento e transportes, gestão de estoques, além de livros de administração que possuem capítulos específicos de logística, né? Que são livros que dariam totais condições de todos os grupos fazerem a fundamentação teórica dos seus trabalhos, para depois começar os estudos de casos, né? Os projetos aplicados. Sobre sites, eu citei em sala sites especializados em diversos segmentos de logística, mas principalmente focando para as temáticas dos trabalhos apresentados. Então, eu falei sobre a IMAN, que é uma consultoria de logística bem renomada, sobre a ILUS, que é um núcleo de logística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falei sobre a Fundação Dom Cabral, né, que possui um núcleo de logística que apresenta diversos estudos. Falei sobre o Ministério dos Transportes,
falei sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Confederação Nacional do Transporte, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte, Logística Sem Fronteiras, o Sempre e Recicleiros, que são sites especializados em logística reversa e logística verde, Ecyclo, GS1, que é um site especializado em tecnologia da informação aplicada à logística, dentre outros sites, né? Isso tudo eu passei grupo a grupo, então acredito que todos também estão bem preparados para essa fundamentação teórica específica. E falei em sala também sobre como conseguir bons artigos científicos. Citei as duas principais plataformas, né? O Google Scholar e o Cielo, né? Que é uma plataforma de revistas científicas. Citei também que é possível até fazer a verificação da classificação de um artigo, mas, né, ressaltei que o artigo, estando em uma dessas duas plataformas, é um artigo científico, é um artigo bem elaborado que serve como boa referência para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Esses artigos são bem importantes, principalmente na hora de apresentar a eficiência das ferramentas que serão aplicadas nos nossos projetos. Se eu for utilizar, por exemplo, o método da curva ABC, para mim mostrar que ela é realmente eficiente antes da aplicação, eu posso verificar um artigo em que foi utilizada essa ferramenta e citar a vantagem que ela trouxe no trabalho citado. Certo? Então, sobre fundamentação, compilação de dados, fontes de pesquisa, basicamente falamos sobre isso. Posteriormente, falamos sobre a formatação, né? A formatação do TCC, ela é embasada na ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, porém o Centro Paula Souza desenvolveu um manual específico para os TCCs das escolas técnicas. Esse manual do ano de 2015, aqui está a capa do manual, o arquivo já foi disponibilizado para os alunos no início do semestre, porém eu irei disponibilizar novamente na plataforma, então fiquem todos tranquilos. Dessa forma, falamos que tudo que é utilizado no nosso TCC, que são de outras fontes, deve ser citado. Eu tenho que fazer a citação do autor original e fazer a referência no final do meu trabalho, tá ok? Falei que o nosso tempo em sala ele é utilizado principalmente para tirar dúvidas em relação ao caso, formatação, etc. E além de ser um momento do grupo se reunir e aliar as ideias. Então, nosso tempo de aula, nesse formato virtual, eu atenderei os grupos no mesmo horário da aula, certo? E alinharemos isso no decorrer das aulas. Mas então, voltando para a formatação do nosso TCC, primeira coisa, né, deve ser digitado em papel branco A4, né, a folha comum utilizada já nos softwares de edição de texto. A fonte utilizada, obrigatoriamente, não é opcional, fonte Arial 12 para o texto e em alguns momentos específicos a fonte tamanho 10. Isso para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas, ou seja, as identificações das imagens, também fonte 10. Restante do trabalho, fonte Arial 12. O nosso TCC tem que seguir também a configuração e formatação no espaçamento entre parágrafos e entre linhas, né? Entre parágrafos 0 antes e 6 depois, entre linhas o espaçamento de 1,5. Sobre as margens, a folha deve apresentar margem de 3 centímetros à esquerda e na parte superior e de 2 centímetros à direita e na parte inferior, né? É o formato conhecido como 3, 3, 2 e 2, tá ok? Tudo isso está no nosso manual.
Capa. O nosso TCC tem uma padronização específica para a capa, tá ok? Está no manual, então eu tenho que seguir rigorosamente essa formatação. Não podem ocorrer alterações, tanto no que diz respeito à fonte, no que diz respeito ao texto que é em negrito, no que diz respeito ao alinhamento, no que diz respeito a se é caixa alta ou caixa baixa. Então eu tenho que seguir todo este formato. Título do trabalho, tudo letra maiúscula, subtítulo, se houver, letra minúscula. Então, tudo isso eu tenho que colocar conforme formatação. Aqui é o nome da cidade, certo? Não é o estado. Então, a cidade em que sua ETEC está localizada e o ano de desenvolvimento e apresentação do trabalho. Tá ok? Isso é a nossa capa. Sobre a folha de rosto. Folha de rosto, igualmente a capa, tem uma formatação padronizada. Então, temos que seguir todos esses detalhes. Ó. Fonte Arial 14 para nome completo dos alunos, é o nome completo, sem abreviações. Aqui também, tá, pessoal? Nome completo, sem abreviações. Aqui vocês são autores, então vocês são reconhecidos pelo nome completo. Esse texto de apresentação do trabalho, né, padronizado, trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso técnico em, no nosso caso, logística, da ETEC, professora Luzia Maria Machado, orientado pelo professor, também o nome completo, Williams dos Santos Lúcio, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em logística, no nosso caso. Então, aqui você só vai substituir pelo nome do seu curso, nome completo da ETEC e nome completo do professor. Aqui, cidade, né? Igual a folha anterior, a capa, e padrões de tamanho de fonte, negrito, centralização, tá ok? Sobre a formatação do nosso sumário. O nosso sumário, ele também segue a padronização do manual do Centro Paula Souza. A palavra sumário não é numerada e fica aqui centralizada. E as nossas sessões primárias e secundárias seguem uma numeração progressiva. Sessão primária 1, nome da sessão, tudo em letra maiúscula e a página em que essa sessão se encontra. E esse padrão de pontos também padronizado. Já as sessões secundárias, ó, se vocês observarem aqui, a 3.1 não é em letra maiúscula, apenas a primeira letra maiúscula, posteriormente letras minúsculas. Sessões terciárias, né? Aqui é o 3.1 é uma sessão secundária da sessão primária 3 e aqui é uma sessão terciária 3.1.1. Também apenas a primeira letra maiúscula, tá ok? As nossas referências não são numeradas. É uma sessão, porém sem numeração e com letras maiúsculas e sem o número de página, tá ok? O sumário deve estar em negrito, conforme o manual. O pessoal costuma fazer sem negrito. Paginação. A partir da folha de rosto, todas as folhas são contadas sequencialmente. Porém, o nosso TCC só é numerado a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a página de introdução. Então, apenas na página de introdução começa a ser exibida a numeração, porém a contagem vem desde a folha de rosto e no canto superior direito da folha, tá ok? Não podemos colocar no canto superior esquerdo, nos cantos inferiores, canto superior direito, conforme manual do Centro Paula Souza. Sobre numeração progressiva, eu acabei falando lá no sumário, mas basicamente
temos ela aqui novamente. Eu tenho uma seção primária e eu posso ter subtópicos, né? Seções secundárias originárias dessa seção primária. Lembrando que apenas a seção primária, todas as letras são no formato maiúsculo e nas outras seções apenas a primeira letra maiúscula, depois letras minúsculas, tá ok? Siglas. Quando eu vou utilizar uma sigla no corpo do texto do meu TCC, eu tenho que me atentar para o seguinte. Na primeira utilização dessa sigla, ela deve vir precedida pelo seu significado, pelo nome completo, ou seja, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. CETEPS é a sigla. Mas quando eu utilizo isso pela primeira vez, eu tenho que colocar antes da sigla o significado completo, certo? E palavras estrangeiras. Quando eu utilizo uma palavra estrangeira no meu trabalho, essa palavra deve estar em itálico, exceto expressões latinas. Normalmente as expressões latinas utilizadas no trabalho de TCC é o apud e o etial, que eu vou mencionar mais para frente o significado dessas expressões. Sobre ilustrações, como eu identifico as ilustrações? Eu tenho como ilustrações quadros, imagens, tabelas, gráficos, diversas ilustrações. Eu tenho que colocar em fonte 10 e negrito o que é essa ilustração. Então aqui, ó, quadro 1, indicadores epidemiológicos e operacionais do estado de São Paulo do ano X. Próximo quadro será o quadro 2, certo? Então tem que seguir também essa numeração nas ilustrações. A identificação do que é a ilustração, fonte 10 em negrito, e a fonte dessa ilustração, né, da onde esta ilustração foi retirada, fonte 10 sem negrito. Ó. Então aqui a fonte dessa ilustração, estado de São Paulo, ano de 2000, entre parênteses, tá ok? Isso é uma ilustração que eu peguei de um site. Quando é uma ilustração que o próprio autor do trabalho criou, continua aqui. O que essa ilustração é? Fonte 10 em negrito, aqui no caso é um gráfico, na frequência de usuário por período, e eu coloco a fonte como sendo do próprio autor, vírgula, o ano em que essa ilustração foi produzida e o ponto, tá ok? Lembrando que é importante também nas ilustrações colocarmos as bordas, ó, porque senão isso solto no meio do texto fica bem desorganizado, tá ok? E tentar sempre também colocar na melhor definição de imagem, né? Até para no momento da impressão do trabalho ficar mais visível e de fácil leitura. Então aqui, ó, uma tabela, né? Tabela 1, o que é a tabela e a fonte. Isto serve para as ilustrações, né? Então, fonte 10 em ambos os locais, porém, no que é a ilustração negrito e na fonte sem negrito. Tá ok? Citações. Quando falamos de citações, estamos falando de trechos retirados de outras publicações, né, que utilizaremos como fonte de referência para o nosso trabalho. Nós temos o modelo de citação direta. Citação direta é quando eu pego o texto original de outro autor e utilizo na íntegra no meu trabalho. Então, quando essa citação tem até 3 linhas, eu cito ela normalmente no corpo do meu texto, porém, ela vem entre aspas duplas e eu tenho que colocar nome do autor, né? Na verdade, o sobrenome do autor, né? Vírgula, o ano da publicação desse livro, dessa fonte na qual eu retirei essa citação, vírgula, P, que significa página, ponto e o número da página. Fecha parênteses.
Então, se é um texto que eu peguei na íntegra de um livro, de um site, né, de uma revista, sobrenome do autor, em letra maiúscula, vírgula, ano de publicação, vírgula, P de página, ponto e o número da página. Isso para citações com até 3 linhas. Porém, muitas vezes eu uso citações diretas com mais de 3 linhas. Aí muda o formato. Quando a citação direta tem mais de 3 linhas, ela tem que ter um recuo de 4 centímetros na margem esquerda, ou seja, ela fica com esse espaçamento em relação à página, e é um caso em que a fonte é reduzida. Aqui esse texto vai em fonte 10, sem negrito. Esse texto não precisa das aspas duplas, porque o recuo já evidencia que é uma citação direta, e a identificação do autor aí é igual à anterior. Sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, ano de publicação, vírgula, P de página, ponto, número da página. Tá ok? Então, com menos de 3 linhas, citação vai no corpo do texto com a fonte 12. Com mais de 3 linhas, citação com recuo de 4 centímetros à esquerda e fonte 10. Citação indireta. Citação indireta é quando eu pego o texto, o conhecimento produzido por outro autor, mas eu altero algumas ideias, algumas palavras, coloco num linguajar mais simples e mais fácil de entendimento. Eu pego, de repente, um texto que está escrito num linguajar muito técnico e utilizo palavras utilizadas no nosso dia a dia para facilitar a leitura. Ou seja, a ideia ainda é do outro autor, porém com o meu linguajar, com a minha linguagem. Isto é a citação indireta. Eu não utilizo o texto na íntegra. Esse tipo de citação não vai em aspas duplas, vai no corpo do texto comum, fonte Arial 12, porém, na hora de citar o autor, sobrenome do autor e apenas o ano. Eu não preciso colocar a página. Diferente da citação direta que vai a página, citação indireta não preciso colocar a página e nem as aspas duplas, tá ok? Outro modelo de citação é a citação de citação, ou seja, eu estou lendo um livro que cita outro autor. Como que eu vou fazer essa citação? No meu texto, eu coloco primeiramente o nome do autor do material original, certo? Então, digamos que eu esteja lendo um livro de Marconi e Lakatos e eles citam Marinho no livro deles. Então, inicialmente, o nome do autor original, abro parênteses, o ano da publicação do autor original, aí eu utilizo a palavra apud, que significa citado por, conforme Marconi. Então, aqui o que eu estou querendo dizer? Depois, o autor da obra consultada, aqui no caso, autores, né? São 2 autores, e o ano da obra consultada. Então, como é que isso aqui fica? Ó? Marinho, em 1980, citado por Marconi e Lakatos em 1982, apresenta a formulação do problema, tal. Poderia ser, por exemplo, Balu, que é um autor de logística, 1993, citado por Bertalha em 1998, afirma que a logística é eficiente, tal, tal, tal. Então, primeiro, o autor original, o ano que o autor original escreveu a sua obra, citado por o autor que eu estou lendo e o ano que o autor que eu estou lendo referenciou esse cidadão. E aí lá embaixo, né, no final do trabalho, na lista de referências, eu cito o autor que eu consultei. Eu não tive acesso à obra do Marinho, eu tive acesso à obra de Marconi e Lakatos, então eu cito eles nas referências. Tá ok? Então isso é uma citação de citação.
Alguns casos utilizaremos documentos jurídicos, lei, né, legislação. Então também tem um formato correto, ó, certo? Lá no manual temos o formato de citação de todo tipo de documento: revistas, jornais, vídeos, filmes, legislação, livros, artigos científicos. Então, conforme os casos forem acontecendo, eu vou direcionando, certo? Mas, em dúvida, sempre consultem o manual. Sistema de chamada, né? Como eu falei, o que é utilizado é o sobrenome do autor e o ano da sua publicação. No caso da citação direta, a página também. Mas aqui, o que eu quero evidenciar para vocês? Principalmente no Brasil, nós temos sobrenomes comuns, iguais, né? Por exemplo, Barbosa. Eu tenho muitos autores com sobrenome Barbosa. Como é que eu evidencio isso no texto? Se eu tenho dois autores que o sobrenome é Barbosa, aí eu necessito de colocar o sobrenome, Barbosa, né, o último sobrenome, vírgula, e a primeira letra do primeiro nome. Então aqui, ó, Barbosa C, que poderia ser o Carlos Barbosa, o ano da publicação do livro dele, e aqui o Barbosa O, que poderia ser o Oswaldo Barbosa, e o ano da sua publicação. Agora, se eu tenho dois autores que têm o sobrenome igual e o primeiro nome iniciado pela mesma letra, aí eu teria que escrever sobrenome, vírgula, primeiro nome inteiro, e aí depois o ano e a página. Então aqui no caso eu tenho o Cássio Barbosa e o Celso Barbosa. Tá ok? Se porventura ambos autores tiverem o mesmo sobrenome, o mesmo primeiro nome, eu teria que colocar aqui uma vírgula e a letra inicial do segundo sobrenome. Tá ok? Então, só para evidenciar aí esse formato do sistema de chamada. Situação com um autor, né? Se eu tenho só um autor no livro, o formato é o básico: sobrenome, vírgula, ano e página da fonte, certo? Isso no final da citação e também no corpo da citação: sobrenome e ano. Se eu tenho dois autores no livro, um livro foi escrito por dois autores, eu tenho que colocar, se for no corpo do texto, Franco e Marra, né, dois autores, e entre parênteses, ano e página. Se for no final da citação, sobrenome, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, ano e página. Então tem a diferença. Se eu cito no corpo do texto, eu utilizo o E. Se eu cito no final entre parênteses, eu utilizo o ponto e vírgula. Tá ok? Então atentos a isso. Além da fonte, né? Aqui apenas a primeira letra, fonte maiúscula. Dentro do parênteses, todas as letras maiúsculas. Citação com três autores. Eu tenho que colocar no corpo do texto primeiro autor, vírgula, segundo autor e o último autor, depois o ano, certo? Se eu for citar entre parênteses, quando o autor não faz parte do texto, primeiro autor, ponto e vírgula, segundo autor, ponto e vírgula, terceiro autor, vírgula, ano. Aqui todos com letra maiúscula, aqui apenas a primeira letra maiúscula. Então, se tem mais de dois autores e no máximo três, ou seja, com três autores, este é o formato. Agora, se eu tenho um livro que foi escrito por mais de três autores, né? Você pega alguns livros aí, tem 8, 10 autores.
Para não poluir o nosso texto, a ABNT recomenda a utilização da expressão et al, que significa e outros. Então aqui eu estou fazendo a citação. No âmbito da contabilidade gerencial, Atkinson e outros, em 2000, explica que o processo deve ser direcionado e aí eu sigo a minha citação. Então, é o nome do primeiro autor, et al. Significa que o livro foi escrito por Atkinson e outros, tá ok? E se for entre parênteses no final do corpo do texto, mesma coisa. Primeiro autor, né, com todas as letras maiúsculas, e outros, ano e página. Então, se o livro, o artigo, a publicação tem mais de 3 autores, eu utilizo a sigla et al. E para o final do nosso trabalho, sobre referências bibliográficas. De acordo com o que eu vou desenvolvendo no meu trabalho, escrevendo no meu trabalho, o ideal é eu já deixar lá no final a minha seção de referências. Então, eu citei no corpo do texto, já coloco na minha referência o livro, o artigo, a revista. E as referências no final do trabalho também têm uma padronização específica, né? A palavra referências em si, ela é toda em letras maiúsculas e deve ser centralizada e não é numerada. Também salientando aqui que todas as citações diretas e indiretas devem constar nas referências. Caso isso não ocorra, o trabalho pode ser considerado como plágio. As referências são padronizadas no corpo do texto e serão identificadas pelo sistema autor-data, que nós já vimos sobre o nome do autor, vírgula, ano, né? A data aqui no caso, ano. As referências devem ser alinhadas à esquerda, digitadas utilizando espaços simples entre linhas e devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Ou seja, você digitou uma referência a um livro, acabou de digitar ela, apenas um Enter. Tecle no Enter apenas uma vez. E a ordem das referências deve ser alfabética, né? Referências em ordem alfabética, tá ok? E todas as referências, sejam de livros, artigos ou sites, vão em uma sequência de ordem alfabética, tá ok? Em caso de dúvida para referências, só verificar o manual da página 32 a 38 que tem tudo lá. O espaço de dúvidas será no nosso fórum, então eu agradeço aí pela atenção. Obrigado.